Você. Amém? Vamos à palavra que Deus tem para nós nesta oportunidade. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 e 2. E diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Esta é a palavra que Deus tem para você. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A nossa força vem do Senhor. A nossa fortaleza está no Senhor. O apóstolo Paulo, nesta carta, essa segunda epístola que ele envia para Timóteo, ele está preocupado, sim. Paulo ele está aflito por Timóteo, aquele que caminhava com ele. E Paulo ali preocupado com Timóteo, Paulo enviava-lhe esta carta, aconselhando-o no seguinte sentido: para que ele estivesse firme, para que ele militasse, para que ele combatesse, para que ele não abrisse mão. Sim, ele não abrisse mão, mediante as provas, mediante as dificuldades, que ele não abrisse mão dos propósitos de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado, porque Timóteo também era aquele amigo que saía com ele, que pregava a palavra, que ensinava e falava do Evangelho, falava do Senhor Jesus Cristo para aquelas pessoas, para que todos ali ouvissem, para que todos ali soubessem, para que todos ali seguissem ao Senhor e tivessem as suas vidas transformadas. O apóstolo Paulo, ele combateu desta maneira, ele lutou e estava sempre ensinando ao lado dos seus para que não desanimassem, para que eles não deixassem de lutar. E o apóstolo Paulo, nesta passagem, ele diz para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, olha, Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Não tenha medo. Certamente você encontrará problemas. Certamente, Timóteo, você passará por dificuldades. Encontrará com pessoas que não aceitarão essa palavra, a palavra da salvação. Encontrará com pessoas que talvez até o maltrate, mas olha, lute. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. O apóstolo Paulo, ele estava ali preocupado com Timóteo, falando estas palavras para Timóteo. Ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele estava dizendo para Timóteo: é em Jesus que você tem que se fortalecer. Não é em mim não, viu, Timóteo? É em Jesus que você tem que buscar. A tua força, a tua confiança tem que estar no Senhor. A tua confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo, que nos livra de todo o pecado, que nos concede a vitória quando nós nos colocamos diante dele, quando nós combatemos o bom combate, quando nós dissemos: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. O apóstolo Paulo estava dizendo: fortifica-te, Timóteo, na graça que há em Cristo. É no Senhor que você tem que se fortalecer, Timóteo. É nele que você tem que buscar a tua força. Ele dizia: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, diz aqui, confia a homens fiéis. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, nós temos que confiar, nós temos que ouvir as coisas da parte de Deus e confiar a pessoas que estão do nosso lado, a pessoas que estão combatendo junto conosco, a pessoas que estão lutando do nosso lado. Olha, é desta maneira que Deus
quer que nós hoje aprendamos e coloquemos em prática. A palavra do Senhor diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você, seja quais forem os seus problemas, sejam quais forem os momentos de dificuldades, as aflições, as provas, as lutas, seja a financeira, seja sentimental, seja no profissional, seja o espiritual, não importa para Deus. Por quê? Porque para Deus sempre há uma solução. Para Deus, Ele sempre tem uma boa resposta. Deus sempre tem a saída para nós. É o que Deus está te dizendo hoje. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É nele, é Ele que te dará condições para que você continue lutando, combatendo. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele fez aquilo tudo quanto Deus havia colocado em seu coração. Ele militou, ele lutou, ele foi, ele não esmureceu quando fora preso, ele não esmureceu quando fora açoitado, ficou preso ali em calabouços, em porões, em lugares imundos, em lugares subhumanos, diria assim, de viver, mas ele não desistiu, ele lutou, ele buscou a sua força no Senhor. É isso que Deus está te falando agora. Busca a tua força em Deus. Não podemos buscar a nossa força em homens, é em Deus que nós temos que confiar, é nele que nós temos que depositar a nossa confiança, e a tua fé será fortalecida, a sua fé será transformada pelo poder que há na palavra. Está com um problema em casa, está com um problema de saúde, está com um problema no teu casamento, está com um problema nos teus filhos, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele pode e vai mudar a tua vida, tão somente creia. O apóstolo Paulo estava levando esta palavra de bom ânimo a Timóteo, e certamente, chegando estas palavras até Timóteo, estas palavras iriam sim se dissipar também aquelas pessoas que andavam juntamente com Timóteo. É isso que Deus está fazendo agora, através da tua vida. Você ouvindo esta palavra agora, você recebendo-a, você abraçando, você dando ouvido, dando crédito a esta palavra de Deus, você também poderá contemplar as maravilhas de Deus, e Deus fará da tua vida um jardim regado, e através da tua vida, você também poderá falar desta palavra para outras pessoas, e outras pessoas também serão abençoados. É verdade. Ele dizia: fortifique-te. Ele sabia que Timóteo estava passando por problemas, ele sabia que não seria fácil o caminhar do homem de Deus, falar de Jesus. Seriam perseguidos, seriam injuriados, seriam blasfemados, seriam açoitados e até mesmo presos, como foram, não é verdade? Mas não desistiram. Não desistiram. O apóstolo Paulo, ele veio com essas palavras encorajadoras na vida de Timóteo. Ele estava preocupado. Olha, Timóteo, não tenha medo não tenha temor não. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, e são com estas armas que nós vamos lutar. São com estas armas que Deus quer que você lute hoje. Desta maneira, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É nele, é através dele que você alcançará a vitória. Olha, o apóstolo Paulo, ele enviava essa carta a Timóteo. Ele enviou a primeira, enviou essa segunda carta a Timóteo, mas ele estava preocupado, ele conhecia Timóteo, mas ele preocupado no seguinte sentido: Timóteo teria que dar ouvido, Timóteo teria que dar crédito a estas palavras. Será que você dá crédito a estas palavras hoje? Será que você dando crédito, você vai começar a praticar, não é verdade? A preocupação do apóstolo Paulo era essa, que Timóteo colocasse em prática, que Timóteo recebesse estas palavras e tivesse, assim como diria, uma injeção de ânimo na sua fé, para que ele continuasse a caminhada, para que ele continuasse a obra ao qual Deus
havia confiado em vossas vidas. O que eu quero te dizer, que Deus, Ele tem uma obra na tua vida, que Deus não quer que você pare, Deus quer que você se fortifique, que você se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Através desta palavra, Deus Ele vai te levantar, Ele vai te colocar em pé. Olha, você vai ver esta semana, será uma semana próspera na tua vida, será uma semana abençoada na tua vida. Os projetos que você tem, Deus Ele vai concretizar, Deus vai realizar os projetos que você tem, desde que você se levante, desde que você tenha bom ânimo, desde que você se fortaleça na presença do Senhor, através da palavra. Esta palavra que está chegando até você agora. É isso o que Deus tem para nós. Deus sempre tem o melhor, meus amados. Todos temos uma consciência, vejam bem, que nos alerta do que é certo, o que é errado. Deus, Ele sempre está fazendo com que nós enxerguemos o erro e tenhamos tempo de decidir pelo certo. Hoje você tem essa oportunidade de decidir, porque quando nós vamos fazer algo de errado, nós já ficamos aquele sentimento que estamos fazendo ou que vamos fazer algo de errado. Quando você tiver este sentimento dentro de você, quando a sua consciência já começar a te acusar, não é? Daquilo que você vai fazer ou daquilo que você está fazendo é errado, não faça, porque quando a nossa consciência já nos acusa, a gente já se preocupa, é porque algo não está correto. Eu diria que o Espírito Santo de Deus, ele já, no bom sentido, ele nos incomoda para que não caiamos no erro, para que não tropecemos no meio do caminho. O apóstolo Paulo estava fazendo isso, né? Ele estava preocupado, ele estava aflito por Timóteo, e ele vem com essa exortação, né? Ele vem com estas palavras, para quê? Para levantar Timóteo, para que ele tivesse bom ânimo, e assim Deus faz também na sua vida, neste dia, nesta oportunidade. Olha, você tem que se fortalecer na presença de Deus. Olha, eu estava vendo uma pesquisa, muitos cristãos, né? Muitos evangélicos, né, estão deixando de buscar a Deus. Estava vendo uma pesquisa, em cada 8, estão abrindo mão, estão deixando de buscar a Deus. Por quê? Estão abrindo mão de buscar ao Senhor. Por quê? Porque não suportam as provas. E às vezes não veem as coisas acontecendo, não é? Preferem abrir mão, preferem desistir, mas não faça isso. Não, olha, não faça isso. As provas, as dificuldades, tudo no seu tempo, na sua hora, não são para a sua morte, não é para a minha morte. As provas que vivemos é a oportunidade que Deus nos dá para que cresçamos. As provas que passamos são para nos ensinar. Lá na frente, isso que você está vivendo, esta situação que você está vivendo hoje, você passando por esta prova e sendo aprovado, você será um canal de bênção de Deus, você será um instrumento de Deus para